Olá, meus amigos, queridos irmãos, estamos de volta para continuar estudando o livro de Hebreus, ainda no capítulo 7. Eu convido você para que a gente possa estar entrando em espírito de oração, para que Deus nos dê todo discernimento, todo conhecimento dessa palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, entramos na Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, orientar-nos, Senhor, abrir a nossa mente, nosso coração, nosso pensamento, para que possamos ter mais conhecimento de Ti, Senhor, para que possamos entender melhor a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, Senhor, e que ao terminarmos esse programa, Senhor, possamos estar edificados pela Tua Palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então vamos continuar a falar desse personagem aí da Bíblia, Melquisedeque, capítulo 7. E hoje nós vamos ler do 11 ao 19. E vamos fazer um pouco mais de comentário a respeito de Melquisedeque e ver a relação entre ele e o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também a mudança da lei. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei, de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Pois dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela sorte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Então, uma pergunta que a gente faz: quem é o Deus que você serve? Né? Existem muitos deuses aí instituídos pelos homens. Assim como também nós vimos aqui nessa passagem, né? No versículo 12 diz, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Deus nos deixou uma lei perpétua. Embora as leis que Deus tenha dado a Moisés, alguma parte dessas leis eram temporais, né? Enquanto eles viviam. O povo hebreu vivia no deserto, né? Estava ali em peregrinação. Mas nós sabemos que muitas das leis são perpétuas. O nosso próprio código, né? Civil, nosso próprio código, nossas próprias leis feitas pelo direito positivo do homem, tem respeitado as leis de Deus e assim tem que ser. Nós não podemos sair da presença de Deus. Mas veja que existe uma interferência de Deus quando a lei já não tem serventia. E assim foi no Velho Testamento.
a lei já não estava servindo para mais nada. Não porque Deus tinha falhado, mas porque o homem é falho, né? E o homem já não tinha mais entendimento e nem respeitava as leis. Então a pessoa do sacerdote ali também começou a ficar, de certa forma, inútil, né? Porque não adiantava o povo ir lá oferecer um sacrifício para Deus sem entendimento da lei e sair dali e pecar novamente. Isso não ia resolver a questão. Mas Deus mostra já lá no Velho Testamento, antes que Jesus tivesse vindo à Terra, Ele mostra um homem ali, usa um homem ali como tipo de Jesus para mostrar, né, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, no sentido de que nós devemos estar sempre ligados a Ele. Mas o que nós vemos aqui é que o povo hebreu entendeu que aquele povo, né, em Salém, aquele rei de Salém, Melquisedeque, aquele povo servia o mesmo Deus que eles serviam, né? O Deus dele era El Elyon. Ele era o rei de Salém, Jerusalém. Talvez Melquisedeque também fosse um sacerdote cananeu, pois tanto El como Elion eram divindades cananeias, muito conhecidas. Mas aquele povo hebreu prestou reverências, honra àquele rei e sacerdote Melquisedeque. Na verdade, ali Melquisedeque estava mostrando o quê? Que estava recebendo o que era devido aos maiorais, aos grandes sacerdotes, os homens representantes de Deus. Porque era costume dar os dízimos apenas aos sacerdotes. E eles sempre vinham da casa de Levi, era uma lei de Deus que deveria sair da casa de Levi. Mas agora era um homem que ninguém sabia a sua descendência, de onde ele era descendente, ninguém conhecia os seus pais, nem sua mãe. No Salmo 110, versículo 4, diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante, talvez Davi tenha falado isso porque conquistou Jerusalém. E quando isso aconteceu, ele e a sua casa se tornaram herdeiros da dinastia de reis e sacerdotes de Melquisedeque. Mas essa é uma passagem profética. Talvez Davi nem tenha tomado conta disso, mas ele estava profetizando, né? Então, porque antes de Salém, Jerusalém, cair nas mãos dos hebreus, nós podemos supor que ali havia assim alguma espécie de linhagem sacerdotal altamente respeitada, reis e sacerdotes, né? E acredita-se que ali em Jerusalém ocorria então o centro do seu poder, né? Os reis e sacerdotes. Então, talvez uma linhagem muito respeitada. Mas naturalmente que isso não fazia parte da fé e nem da cultura dos hebreus, porque eles tinham grandes líderes da nação de Israel e eram respeitados e imutáveis, né, na sua convicção de um Deus Altíssimo e da forma com que deveriam respeitar as suas leis, as suas ordens, né? Mas eu quero meditar aqui um pouquinho no versículo 12, a partir do versículo 12 aqui, nós vamos ver algumas coisas também muito importantes, né, que nos chama atenção a respeito dessa introdução aí, desse tipo de Jesus, o Melquisedeque, no sentido de mostrar verdadeiramente o que Deus estava esperando de nós quando enviou seu Filho Jesus, o qual foi sacrificado para a nossa salvação, né? Então a gente vai ver aqui,
pois mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança de lei. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu o altar, visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio. Então veja que tradição, que leis, regulamentos e normas que exigem que as pessoas sejam moldadas, doutrinadas e educadas a obedecer, leva o homem às vezes a se distanciar de Deus. Por isso muitas vezes nós falamos que a religião não salva ninguém. Às vezes a religião pode até levar a pessoa à perdição, porque ela não tem o entendimento, ela não tem o acesso a Deus, ela não deixa Jesus Cristo viver dentro dela, ela não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dela, porque ela está vinculada a um cerimonial, a um conjunto de padrões que impede de ter uma abertura para com Deus, de falar pessoalmente com Deus, de ter acesso ao Pai diretamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, então, nós estamos verificando que está acontecendo hoje no nosso meio. Pessoas que têm muita religiosidade. E pode ser até que ela nem seja salva, porque ela não tem intimidade com Deus. Ela não tem intimidade com Jesus e o Espírito Santo não vive nela. Mas ela é simplesmente instrumento de doutrinas, de tradições que foram colocadas no coração dela. E agora Deus está falando de uma forma muito diferente, né? Que nós não temos que estar ligados a isso daí, a leis e tradições, mas nós temos que estar ligados em Jesus, somente em Jesus. Aí voltando, 15, e ainda muito mais evidente é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, pois dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então que Jesus não nasceria da tradição, da casa de Levi, das leis impostas pelo Moisés, mas ele foi nascer da casa de Judá, uma tribo que nunca teve alguém servindo no altar, para que se fique bem claro que nós não estamos a nossa salvação não está ligada a uma tradição, não está ligada a uma lei não entendida e compreendida, mas muito diferente, algo que está colocado no nosso coração, no nosso entendimento. E assim foi entendido, né, que por Abraão, ele entendeu que aquele povo, o povo hebreu entendeu que aquele homem, aquele rei servia ao Deus Altíssimo e que era o mesmo Deus deles. 19 diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A nossa esperança é Jesus, não tem outra forma de chegar a Deus, senão através de Jesus, né? É Ele que nós devemos servir. E visto como não é sem prestar juramentos, por certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A pergunta então hoje é de quem que nós servimos? A que Deus nós servimos? Qual a nossa preocupação em estar seguindo cerimoniais religiosos, né? Mas 22, versículo 22 diz, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente em seu sacerdócio. Voltamos agora a fazer aquela ligação, quando Davi disse essa palavra, mencionou uma palavra profética, porque com certeza Davi estava se referindo
a um rei eterno, a um sacerdote eterno que nasceria da casa dele, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o 24 diz, mas este permanece eternamente e tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o meu Deus, aquele que vive para sempre, aquele que não está morto, aquele que vive e reina para todo sempre. E a que Deus você está servindo? Você já pensou nisso? Você tem essa intimidade com Deus? Você tem esse mediador entre o Pai, que é o Filho, o único que pode nos levar ao Pai? É isso que eu peço para você nesse dia. Pensa em tudo isso e saia das tradições, das religiosidades, mas atente para Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Ele tem que ser o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Deus o abençoe. Eu aguardo você na continuação disso tudo, porque não terminamos. Amém? Deus abençoe.